Você já sentiu aquele cansaço mental de tanto pensar, repensar, analisar e, no final, perceber que ficou parado no mesmo lugar? Tipo como se a sua cabeça estivesse num ringue, brigando com 1000 pensamentos enquanto o resto do mundo segue andando? Eu sei bem como é. Tem dias que parece que a gente é refém da própria mente, querendo prever tudo, esperando a condição perfeita para agir. Mas na real, a vida vai passando e nada acontece. É estranho porque de certa forma sempre disseram pra gente que pensar muito é sinal de inteligência, de quem vai mais longe, de quem se antecipa. Mas será mesmo? Ou isso só atrasa nossa vida? Eu comecei a reparar nisso quando ouvi a história de um samurai chamado Musashi. Não sei se você já ouviu falar. O cara enfrentou mais de 60 duelos de vida ou morte e nunca perdeu. A diferença? Ele não ficava esperando o momento ideal. Não alimentava a cabeça com dúvidas infinitas. Ele agia. A verdade é que muitas vezes não é o mundo que nos trava. Não são as pessoas, o chefe, o governo, a falta de dinheiro. É o que está dentro da gente. Esse monte de pensamento que deixa a gente cansado antes mesmo de tentar. Eu mesmo já perdi oportunidades porque fiquei ruminando ideias, querendo saber todos os e se, tentando prever todos os cenários, buscando caminhos perfeitos que só existiam na minha cabeça. E no fim das contas, aquela sensação mais frustrante. Nem sair do lugar. A maioria das batalhas que a gente trava são silenciosas. Não tem plateia, não tem barulho, ninguém vê. Mas é lá no fundo, na nossa cabeça, que a luta acontece. Quantas ideias boas você já perdeu porque esperou o medo ir embora ou o cenário ficar favorável? Quantos sonhos ficaram encostados enquanto você esperava a confiança aparecer do nada? A verdade é simples e um pouco dolorida. O maior inimigo é invisível. Está aí dentro. Ele faz a gente duvidar da nossa própria capacidade, puxa para trás, cria monstros invisíveis. E o pior, quanto mais você luta na imaginação, mais cansa, menos clareza tem. Isso tudo só começa a mudar quando a gente entende que clareza e coragem não aparecem como mágica. São criadas quando você age, mesmo tremendo, mesmo com medo. E é disso que esse vídeo vai falar. Eu quero dividir com você um jeito diferente de lidar com a mente cheia, inspirado nos aprendizados do Musashi, mas também nas coisas que venho testando na vida real. Prometo que não é papo motivacional vazio e nem teoria difícil. É coisa de quem já sentiu na pele como o excesso de pensamentos pode travar a vida. Bora juntos dar um passo para fora dessa prisão mental? Se já sentiu isso, se já cansou de perder tempo demais pensando e nunca agindo, se prepara porque esse vídeo foi feito para você. E já aproveita para deixar o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Porque cada semana tem conteúdo novo para transformar pensamento em prática e prática em resultado. De coração, vamos juntos nessa? Quero te contar uma situação rápida. Sabe aquele momento em que a gente senta para fazer alguma coisa importante? Talvez até um sonho, tipo começar um projeto, mandar uma mensagem para alguém, inscrever-se naquela vaga de emprego. Mas aí, no minuto em que pensa em agir, a cabeça começa a lembrar de todas as vezes que já deu errado antes. Então, de repente, é como se as memórias ruins, as dúvidas e até opiniões antigas de outras pessoas virassem um batalhão inteiro, pronto para te travar. Isso aí, meu amigo, minha amiga, é a guerra invisível. Você contra você mesmo. E o pior, parece que a gente nasce já sabendo complicar as coisas. É um tal de, e se não der certo? E se eu passar vergonha? E se ninguém gostar? E se alguém rir de mim? Esses e se vão tomando conta como nuvem escura até virar tempestade. Pode reparar, normalmente, o medo de agir não nasce do agora, mas de histórias antigas, algumas lá do passado, que a cabeça adora ressuscitar na hora errada. Muitas vezes não é nem o medo do fracasso em si, mas da rejeição, da crítica de decepcionar alguém, ou até mesmo de decepcionar a si mesmo. Só que tem uma coisa curiosa. Quanto mais você pensa sobre isso, menos energia sobra para fazer de verdade. É como o celular que deixa 1000 aplicativos abertos. A bateria vai embora à toa. Não é à toa que tanta gente chega no fim do dia exausto, sem nem ter colocado um projeto em movimento. Não foi o mundo que roubou sua energia. Foi a mente que trouxe para a arena batalhas que nem existiam fora da cabeça. Agora,
Olha só que interessante. Uma das maiores sacadas do Musashi, e que mudou tudo para mim, foi aprender a dar nome aos inimigos internos. Parece meio bobo, mas é poderoso. Quando você anota num papel tudo o que está pesado aí dentro, os medos, os pensamentos que se repetem, aquelas dúvidas que ficam zanzando, você à primeira vista vai achar que está só desabafando. Mas algo muda. Aquilo deixa de ser um monstro invisível para virar só uma frase no papel. Dá uma enfraquecida, sabe? Você olha e pensa, é só isso? Muitas vezes, só de fazer esse exercício, metade do peso vai embora. Eu costumo brincar que a maior parte do que nos trava não existe no mundo real. Está no papel, na forma de preocupação futura. Já tentou, depois de listar seus medos, perguntar: isso aqui é real mesmo? Ou é só fruto da minha imaginação? É como acender a luz num quarto escuro e perceber que nada de tão assustador está lá. E mais, você começa a enxergar que tem muita coisa que não está sob seu controle, e que insistir nisso é o que mais drena sua energia. Aliás, se quiser, pausa aí o vídeo por 1 minuto e faz esse teste. Pega papel, caneta e escreve tudo o que está girando na sua cabeça, sem filtro. Depois olha para essa lista e se pergunta: o que destes eu realmente preciso me preocupar? Qual destas coisas eu posso agir de verdade? Você vai perceber que boa parte do que te puxa para trás não precisa mais ser carregado. Só esse passo pode virar um divisor de águas. E sabe o que Musashi fazia diferente e que a gente pode roubar para a vida moderna? Ele não tentava se livrar do medo, da dúvida. Ele aceitava a presença dessas sombras. Sabia que podiam caminhar ao lado dele, mas não deixava que comandassem a espada nem o destino. Ou seja, sentir medo não te faz fraco, mas agir apesar do medo, isso te faz mais forte que muita gente que fica parada esperando a coragem nascer. Quer saber de uma coisa? Ninguém está sozinho nessa luta. Todo mundo tem seu próprio campo de batalha interna. E quanto mais rápido você aprende a dar nome, enxergar e conversar com seus pensamentos, mais fácil fica domar essa energia toda que antes parecia querer te derrubar. É assim que começa o processo de clareza, não esperando a mente ficar em paz para só então agir, mas agindo mesmo assim, e vendo lá na frente a paz surgir como consequência. E aí, topa fazer esse primeiro desafio? Compartilha nos comentários. Qual pensamento ou medo vive tentando te travar? Só de colocar em palavras, garanto que ele já perde metade do tamanho. Agora vem o ponto que costuma pegar quase todo mundo. Beleza, já entendi que a cabeça cria armadilhas, que pensar demais só cansa. Mas na prática, como é que a gente começa a agir? Afinal, se fosse fácil assim largar os pensamentos e partir para a ação, tava todo mundo realizado por aí, né? E é exatamente aqui que a filosofia do Musashi fica ainda mais interessante, porque ele não falava de perfeição, mas de movimento constante. Primeiro, tem um lance muito esquecido. A maioria de nós gasta o tempo tentando achar o caminho perfeito, aquela grande estratégia, o passo a passo sem erro. E vou te contar uma verdade que dói, mas liberta. Isso não existe. Tem um ditado japonês que fala: há muitos caminhos para o topo da montanha. Musashi repetia isso porque sabia, ficar parado esperando o melhor caminho só faz a vida passar. O que importa de verdade é o passo que você pode dar hoje, no caminho que está na sua frente. E talvez esse passo seja pequeno, quase insignificante para quem olha de fora. Mas cara, é esse movimento mínimo, de quem decide agir mesmo com a dúvida, que cria a diferença. Vou dar um exemplo simples. Lembra aquela coisa de dividir a sua lista de preocupações entre o que você pode controlar e o que está fora das suas mãos? Isso, por pequeno que seja, já te libera de metade do peso. Você para de lutar guerra que nem é sua. Imagina essas situações. Não dá para garantir que todo mundo vai gostar do teu trabalho, mas dá para garantir que você vai colocar dedicação de verdade nele. Não dá para controlar a situação do país ou do chefe, mas você pode decidir estudar, se planejar ou até procurar lugares onde sua energia é melhor usada. É essa filtragem, quase como se você, armado igual samurai, cortasse fora tudo que não depende de ti, que faz sobrar força para o essencial. E aqui vai mais um segredo injusto. Errar faz parte. Tropeçar é treino. Pode reparar, todo mundo que admira, que conquistou coisas de verdade, já tomou tombo, já passou vergonha, já falhou.
Só que a diferença é que essas pessoas, como o próprio Musashi, nunca deixaram que o medo do erro virasse paralisia. Cada tropeço era parte do processo, um aquecimento para a batalha real. Tem uma coisa que sempre falo para quem me pergunta: a gente subestima o poder dos pequenos hábitos. Quando você todo dia reserva uns minutos para fazer aquele exercício da lista de medos, ou quando decide agir em algo pequeno, mesmo que seja só 1% de avanço, a mente vai aprendendo, devagar, que pode confiar em você. É quase um músculo. Quanto mais você treina, mais forte e natural fica. Quer um desafio realista? Nos próximos dias, separe só 12 minutos do teu dia. Silêncio, papel, caneta. Anota teus medos, inseguranças, dúvidas, sem censura. Depois divida em 2 colunas. Do lado esquerdo, tudo que você realmente pode controlar. Do lado direito, tudo que não depende só de você. Respira, olha para a lista e decide. Onde eu posso agir já? O resto, solta. A energia mental que sobra é absurda. Repete isso por uma semana e depois me conta nos comentários o que mudou. Uma última coisa, e essa talvez te surpreenda. Não existe certeza antes da ação. Vai por mim. A clareza vem só depois que você começa a se mexer. E quanto menos você depender de sentir 100% de segurança para agir, mais rápido a vida anda. Lembra, Musashi não esperava a paz para lutar. Ele entrava no campo e deixava a paz vir como prêmio pela coragem. No fundo, a maior vitória não é quando o mundo lá fora te aplaude, mas quando você todo dia supera um pedacinho de si mesmo. E à medida que você repete essa rotina, entendendo os monstros, cortando o inútil, agindo onde faz diferença, vai perceber que até os pensamentos barulhentos da mente ficam mais silenciosos. Porque agora, quem comanda essa espada é você. Acho que agora deu para perceber que aquela imagem que a gente tem de conquista, de vitória, de coragem, vai muito além do que mostram nos filmes ou nos perfis de rede social. Não tem glamour nenhum em vencer uma batalha mental. Muitas vezes, nem quem está do teu lado percebe o esforço que é levantar da cama num dia difícil, dar o primeiro passo mesmo com o coração acelerado, ou escolher acreditar em si mesmo quando a mente tenta sabotar cada tentativazinha de mudar. Mas é exatamente nesses pequenos gestos, nessas decisões quase invisíveis, que nasce um novo jeito de viver, um jeito onde, mesmo carregando dúvidas e cicatrizes, você segue em frente. O Musashi, que tanto citei aqui hoje, ficou famoso não por ser invencível, e sim por ser realista. Ele sabia que ninguém escapa dos próprios fantasmas. Todos nós carregamos pesos, inseguranças, cicatrizes, só que ele escolheu não entregar o comando deles. E é sobre isso que quero te lembrar agora. A vitória de verdade é silenciosa, é íntima, e acontece primeiro aí dentro, quando você para de ceder para a voz que te manda parar e começa a valorizar cada pequeno avanço. O caminho para uma vida com mais propósito e clareza não é feito de saltos gigantes, e sim de uma sequência de passinhos meio desconfortáveis, mas absolutamente verdadeiros. Tem dia que vai ser 1% só. Tem dia que seu melhor vai ser só não desistir. E acredite, tá tudo certo, porque com o tempo a disciplina de seguir, mesmo de mansinho, te transforma em alguém que nem vai reconhecer quando olhar para trás. É libertador entender que pensar menos e agir mais não é apagar sua mente, mas treinar ela para ser sua aliada e não sua sabotadora. Não é sobre nunca mais sentir medo, mas sobre não deixar o medo decidir teus rumos. E olha, quando você começa a agir assim, um passo por vez, parece simples, mas tudo muda. Você percebe soluções onde só via muros, ganha energia onde só sentia peso, e aos poucos o burburinho da insegurança vai diminuindo. Não porque sumiu, mas porque você ocupou esse espaço com movimento, com escolha, com ação. E para te ajudar a não esquecer dessa mensagem, quero te propor um compromisso contigo mesmo. Ao terminar esse vídeo, escolha uma atitude, da menor que for, para dar corpo a tudo que conversamos aqui hoje. Não precisa ser grandioso, não precisa postar, não precisa contar para ninguém. Faz para você. Faz para lembrar que quando a ação vem primeiro, a clareza e a paz não demoram a chegar. E se esse conteúdo fez sentido, se alguma frase tocou uma ferida antiga, ou acendeu uma luz aí dentro, já deixa um comentário contando qual luta interna
você está disposto a enfrentar a partir de hoje. Seu exemplo pode dar coragem para alguém que vai ler depois porque, no fundo, todo mundo precisa de inspiração, mas quase ninguém fala disso em voz alta. Não esquece também de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui ninguém busca fórmulas mágicas, só conversa real para a vida real. E se quiser, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que anda travando uma batalha silenciosa. A gente nunca sabe quando uma palavra pode ser o incentivo que alguém estava buscando para virar o jogo. No mais, valeu demais pela companhia. Lembra sempre, não espera o medo passar para agir. Não espera a paz chegar para começar. A paz nasce depois que você se mexe. Fica com isso, leva para a vida, e sempre que duvidar, volta nesse vídeo para se lembrar do que é capaz. A gente se vê no próximo. Força aí, guerreiro!